Lucas 17:11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Santíssimo e eterno Deus, que gerou a Jesus Cristo, nosso Senhor, nesta noite sagrada, neste santo lugar, aqui estamos nós para meditarmos na Tua Palavra, para aprendermos na formosura do Seu templo. Que o Senhor venha tratar conosco enquanto ministramos, ó Deus, e cumpra-se em nossas vidas o Salmos 144:14. Que o Senhor livra a nossa rua do assalto, proteja a nossa casa, os que lá ficaram, e nos dê uma noite especial, porque servimos a um grande Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E todos dizem: amém. Olhe para o teu irmão, coloque a ponta do dedinho bem pertinho do nariz dele e diga: hoje é a noite da tua grande vitória. Podeis assentar. Irmãos, antes de eu começar a ministrar a palavra de Deus, eu preciso contar com a gentileza de qualquer um de vocês, ou até aqui os pastores. Eu preciso urgentemente, sem a qual eu não vou poder pregar, eu preciso de uma nota de 2, de 5 ou de 10 reais. Alguém, por favor, pode? Sem isso não tem pregação, não tem mensagem. Tem aí, irmão? Faz favor, então, traga aqui. Ô, irmão gentil, a irmã também mexeu na bolsa, é de Deus. Aleluia. Posso descer ali, pastor? Sobe aqui, irmão, faz favor, meu querido. Isto, Deus abençoe. Pode trazer, irmã. Aleluia. Traga também a senhora. Isto é bênção de Deus, isso aí, irmão. Isso. Pode subir aqui, senhora? Glória a Deus. Tem mais aquela irmã lá que vai pegar uma nota de 100. Isto. Pode trazer aqui, querida? Que povo gentil tem nessa igreja, viu? Estou maravilhado. O pastor Adriano, sempre que sentir, me convide, viu? Estou gostando de ver a gentileza desse povo. Deus abençoe vocês, viu? Olha, Deus abençoe. Tem alguma diaconisa aqui na igreja? O diácono? Vem cá você, irmão. Porque eu não tinha oferta para entregar, e a Bíblia diz que a ninguém deve se apresentar de mãos vazias. Então aqui está a minha oferta, leve na tesouraria e consagre em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amados, quero trazer hoje a vocês aqui uma palavra abençoadora. E vocês serão hoje, eu creio, grandemente abençoados. E a partir desta noite, ao sair pelaquela porta para fora, vocês é que serão os abençoadores. Vão abençoar as pessoas, vão convidar as pessoas, vão falar do grande e extraordinário amor de Deus. E este último hino que foi cantado agora é um hino sobre gratidão. E a oração do irmão que ministrou o louvor também fez: Senhor, estou muito grato a Ti. Então são expressões que alegram o coração de Deus. E é justamente o assunto que eu quero por alguns momentos ministrar com vocês. Trazer uma palavra sobre gratidão. Porque nós vivemos hoje em um mundo onde a ingratidão tem imperado, tem se sobressaído. Vivemos em um mundo onde as pessoas esquecem facilmente os favores. Há um certo tempo atrás, um rapaz passou no vestibular. Esse menino havia sido abandonado pela sua mãe biológica e uma mulher muito humilde, uma lavadeira, uma simples doméstica, semi-analfabeta, uma senhora de cor,
conseguiu adotar esse menino. E com muito amor, com muito carinho, o criou. E ela teve muita dificuldade para manter aquele rapaz estudando. Um rapaz bonito, forte, inteligente. Ele havia passado no vestibular. E esta simples mulher trabalhava dia e noite para mantê-lo na faculdade. E alguns anos depois, ele se formou. A sua mãe adotiva, uma lavadeira pequena, mãos rachadas, pés rachados, não se cabia de tanta alegria da formatura do filho que ela criara com tanto carinho. Chegou o grande dia. Ela muitas vezes deixou de comer o que gostaria, para guardar e economizar, para manter aquele filho adotivo fazendo a faculdade. O salão nobre da prefeitura, os professores universitários, o prefeito, as pessoas influentes da cidade, e aquela mãe não se continha de tanta felicidade, contou para todo mundo sobre a formatura do filho. Irmãos, mas o menino criou nele um problema. Como que eu vou entrar com a minha mãe adotiva entre pessoas tão ilustres, pessoas tão cultas, nível superior, muito bem arrumadas, e minha mãe, uma senhora semi-analfabeta, uma mulher de cor, que não sabe se comportar, não sabe falar corretamente. E ele, com muita artimanha, conseguiu convencer a sua mãe a não ir na sua formatura e entrou com ela em casa, deixou em casa e entrou na formatura com a sua namorada. É difícil, irmãos, acreditar que alguém chegue a esse ponto. É difícil acreditar e aceitar que alguém desça a um nível tão baixo de ingratidão como este. Mas, na verdade, esse simples e pequeno depoimento é uma gota d'água no oceano. Porque são tantos os casos de ingratidão. Irmãos, e as pessoas ingratas, elas não ferem somente aos outros, elas também se ferem. Porque elas fazem com que o seu futuro fique comprometido. Mas o que é gratidão? É tornar-se reconhecido. É reconhecer que alguém te ajudou, que alguém esteve ao teu lado quando você precisava. É você reconhecer que alguém, de alguma forma, acreditou em você, te amparou, te estendeu a mão quando você mais precisava. Reconhecer que você obteve uma vitória porque alguém segurou em você e puxou para cima. Isto é gratidão. Mas ingratidão, segundo o dicionário, é uma pessoa estéril. É aquela que não correspondeu à expectativa daquele que o ajudou. Não reconheceu, não valorizou. Isto é ingratidão. E não, é um dos sentimentos, ou melhor, é um dos atos mais infame, mais cruel que alguém possa praticar. Para mim, não existe nada pior do que a ingratidão. Para mim, é o pecado supremo. E Lucas 17, 11, vemos o texto, Jesus indo para Jerusalém. Ele passou por Samaria, e numa certa aldeia vieram ao seu encontro 10 pessoas doentes. Lucas fala 10 leprosos. E a lepra não é uma doença qualquer, é uma doença terrível, uma doença desesperadora. Qualquer um aqui de nós, se o médico falasse que estamos com lepra, a nossa vida seria mudada radicalmente. Você mudaria a sua alimentação, a sua hora de ir, de dormir, sua liberdade de sair, seus costumes, tudo na sua vida seria alterado. É uma doença semelhante a um câncer, é terrível. As pessoas que têm os braços, as pernas amputadas, é desesperador. Não é uma dor de cabeça, não é uma dor de dente, não é uma lágrima que sai dos olhos. É uma doença fatal. O que é uma AIDS? O que é numa criança uma leucemia? O que é uma tuberculose? O bacilo de Koch comendo a pessoa por dentro, destruindo o pulmão, e a pessoa não tem mais força para nada, para andar. Olhem o grupo de pessoas que Jesus encontrou uma doença terrível, porque a lepra fazia a pessoa sofrer fisicamente, a pessoa sofria emocionalmente e sofria espiritualmente.
é a doença que mais encontramos na Bíblia, lepra, porque Deus usou esta doença para simbolizar o horror que é o pecado. Uma pessoa pode ser culta, brilhante, formada em Harvard, com PhD em Oxford, pode ter uma casa com candelabro, com carpetes, muitos diplomas, os melhores perfumes, só roupas de grife, sem Jesus Cristo. Ele é um leproso. Diante de Deus, ele é um leproso. As pessoas que eram marcadas negativamente. As pessoas eram separadas. Elas eram excluídas do seio da família. Levíticos 13, o verso 2, vemos como a lepra era vista e como o leproso era tratado. Era uma praga. A pessoa leprosa era considerada, segundo a lei de Deus, em Moisés falou, amaldiçoada. A pessoa que tinha sua pele embranquecida com ferida, era levada imediatamente ao sacerdote, ela era delatada. E aquilo era comunicado às autoridades, porque a lepra era altamente contagiosa. Isto é terrível para a pessoa que teriam todos os seus planos alterados. O verso 3 de Levíticos 11, a pessoa era declarada imunda. O verso 4 e 5, o leproso imediatamente após ser descoberto, ele era levado ao sacerdote e este o tirava do meio da família. Não importava se era criança, se era adulto, se era jovem, adolescente, se estivesse com casamento marcado, tivesse passado num concurso, se fosse filho de milionário, de político importante, não importa. Ele era retirado imediatamente do seu ambiente e ficava separado, isolado por 7 dias. Depois o leproso, o sacerdote o examinaria, e se fosse confirmado ou não, ele ficaria mais 7 dias. Seriam, no mínimo, 14 dias no isolamento. Foi esse tipo de pessoa, foi esse grupo de pessoas que Jesus encontrou fora da cidade. O verso 45 e 46 de Levíticos 13, as vestes eram rasgadas e queimadas, os cabelos espalhados. E vocês sabem que cabelo é sinal de vaidade. Eu nunca vou pregar sem ficar pelo menos 40 minutos no espelho acertando os meus cabelos. Agora veja a mulher, meu Deus, num salão de beleza. Eu não sei se ainda existe, entra debaixo daquele que parece um capacete de astronauta, pega fogo, sai faísca até pela unha. Olha como uma pessoa, a vaidade que tem uma mulher, porque o cabelo é sinônimo realmente de beleza e de bem tratado. Irmãos, essa pessoa tinha o cabelo completamente desgrenhado. Ele teria que ficar falando imundo, imundo, imundo. Imagine você encontrar aqui em Santo André alguém falando, não se aproxime de mim. Eu sou uma pessoa imunda. Onde era a sua habitação? Num quartinho em casa? Para a mamãe ou para a mulher levar uma comidinha? Não, irmãos. Era fora da cidade. Morando sozinho. Era esta a vida de um leproso. Talvez você entrou aqui hoje com um grande problema, mas por maior que seja o teu problema, não é como este que eu estou citando. Ouça bem, Jesus veio para o meio da sujeira e para o mundo que estava a caminho do inferno, e o governo de Roma dominava com vara de ferro, e a religião era dominada pelo diabo, e ele disse, eu não vim condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo, eu vim buscar e salvar o que havia perdido, eu vim dizer ao pecador, eu amo você, eu vim dizer à prostituta e à infeliz meretriz, eu amo você, eu vim falar ao traficante e ao viciado, eu amo você, eu vim dizer se você está no vício, está fraquinho na fé, está triste, abatido, doente e caído, Jesus te fala, eu não te condeno, eu não olho para as tuas faltas, eu não olho para a tua fraqueza, eu te ofereço o meu amor, eu te ofereço o meu perdão, eu te ofereço a minha vida, e se você vier a mim, darei descanso, e colocarei um brilho em seus lábios, e uma paz no teu coração, nunca antes sentida, aleluia! Por isso, quando Jesus passou, ao entrar na aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de onde? De longe, por causa do contágio, gritando, dizendo, Jesus, tenha compaixão de nós, Jesus, tenha piedade de nós,
Jesus se apaixone por nós, Jesus não nos abandone, Jesus se interesse por nós. E diz a Bíblia que ao vê-los, Jesus lhes disse: ide e apresentai-vos ao sacerdote. Os leprosos estavam cheios de fé. Os leprosos estavam certos do poder de Jesus. Eles acreditaram na palavra de Jesus. Eles não discutiram com Jesus. Eles não questionaram, não argumentaram com Jesus. Eles foram imediatamente, obedeceram a Jesus. E foram se mostrar ao sacerdote. E no caminho, perceberam que a pele foi tornando-se limpa, foi tornando-se normal. Eram homens que tinham suas famílias, tinham seus negócios, tinham seus compromissos, tinham seus afazeres, estavam fora da cidade e eram leprosos mesmo. Não estavam somente isolados, somente por 14 dias. Eram leprosos declarados, já confinados e condenados à morte. E os 10, indo pelo caminho, perceberam que a pele limpou. Perceberam que as feridas sumiram e cada um já cheio de planos para a vida, começaram a comentar entre si o que fariam dali para frente, mas a Bíblia diz que um deles, disse: não, gente, não está certo, eu vou voltar, eu tenho que agradecer, nós estávamos condenados, nós éramos imundos, estávamos isolados, nós estávamos a um passo da morte, nós éramos amaldiçoados, nós estávamos sujos, cheios de praga, nós éramos leprosos, nós fomos motivo de vergonha, de rejeição, de discriminação, nós causávamos pânico às pessoas. Não, eu vou voltar para agradecer a Jesus, nós estamos limpos, curados, saudáveis, abençoados, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, é Jesus, é Jesus e sempre será Jesus, aleluia, é Jesus, Jesus. Olhem bem para mim. Vou desabotar até o paletó. Olhem bem para mim. Olha bem. Quantas mulheres em Santo André não dariam 3 dentes da frente para ter esse corpinho que eu tenho? Olha, irmão. E os homens também. Na minha igreja, a irmã Silvana, eu tenho 1,72 m, peso exatamente igual o Neymar, que tem 23 anos, 64,5 kg, e 1,72 m. Na minha igreja, Silvana, tenho 1,87 m, 31 quilos. AIDS, fase terminal. Hospital Emílio Ribas, São Paulo, liberou para morrer em casa. O AZT não fazia mais efeito e levaram para a igreja. Olhava de longe assim, a coxa dela fazia uma curva. Não tinha carne, era pele e osso. Arrastaram-na até o altar. Eu desci e olhei para aquela mulher. Ela caiu endemoniada, convulsionou, foi liberta. E as últimas palavras da Silvana: pastor, eu quero me batizar. Batizei a Silvana na minha sede, Vila Ema, pastor Rocco. Passaram-se 8 dias, a irmã Rosana me ligou chorando, falou: pastor Luiz Antônio, é a Silvana. E eu, escutando ela o choro, disse: eu vou aí que horas fazer o culto? Ela perguntou: culto? Eu pensei, culto fúnebre, né? Mas para que culto? Eu falei: porque você está chorando. E é da Silvana que está falando. Estou chorando, pastor, porque eu estou com os resultados do laboratório. Ela não tem mais HIV. Jesus Cristo curou. Jesus Cristo curou. Jesus Cristo curou. Aleluia. Meu Deus, irmãos, eu levei aquela mulher para dar o testemunho na minha sede. Em todas, o primeiro, segundo e terceiro ano do ITQ, onde eu dava aula, ela foi contar, e era uma segunda-feira como hoje, reunião de pastores, tinha 186 pastores, ela contou na frente de todos: eu era idética, mas Jesus Cristo me curou. Ela engordou mais de 40 quilos, ela anda com a carrega o filho no colo, irmão, porque Jesus Cristo cura, aleluia, é Jesus e sempre será Jesus. Este homem
disse: não, eu vou voltar. Eu preciso falar com Jesus. Nós vivemos hoje numa sociedade que você faz 10 favores para uma pessoa. Você não pode fazer o 11º. Ele esquece os 10 que você fez. E vai falar daquele que você não fez. As pessoas não são curadas pelas coisas boas da vida. Algumas adoecem por uma coisa ruim que lhe aconteceu. Jesus deixou claro que somente 10% tem um coração agradecido. Somente 1 em cada 10 tem um coração de gratidão. Às vezes, na mesma família, com 10 membros, marido, mulher, filho, pai, mãe, somente 1. Quantos membros tem a sua casa? Vocês são em quantos na sua família? Se não é você, tente lembrar quem é o mais grato da sua família. Não eram 10 os que eu curei? Onde estão os 9? É a pergunta desta noite que Jesus faz para mim, Luiz Antônio. Você faz parte de um grupo ou você faz parte daquele que estava isolado? Você só quer a cura, só quer uma porta de emprego, só quer um bom casamento? Qual é a sua posição, Luiz Antônio? É a mesma pergunta que ele faz para cada um de vocês aqui hoje. Não foram 10 os curados? Onde estão os 9? Somente 1 voltou. E sabe quem voltou? Pastor William e Adriano. O mais pobre de todos. O mais rejeitado de todos. Quem sabe nem Jesus esperasse que aquele voltasse. Porque ele era um samaritano. Era criador de porcos. E ele voltou para dizer: Jesus, muito obrigado. Mas ele fez mais do que isto. Ele pôs o rosto no pó da terra. Gente, esse homem tinha muitas coisas para fazer. No mínimo 40 dias fora de casa, longe da família, dos afazeres, dos filhos, da mulher. Mas ele voltou. Mas onde isso aconteceu? Longe de Jerusalém. O sacerdote estava em Jerusalém. Apesar da distância, Santo André, quem sabe, São Mateus, aonde eu moro, São Paulo. Ele voltou. E colocou o rosto no chão. Curado, ele beijou os pés de Jesus, agradeceu a Jesus, adorou a Jesus. Obrigado, Jesus, o Senhor me curou. Obrigado, Jesus, eu era leproso, eu estava imundo, eu era rejeitado, eu estava condenado ao isolamento, eu fui criticado, eu fui zombado. A única canção que eu sabia cantar: tame, 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 imundo, imundo, imundo. As minhas roupas, Jesus, foram rasgadas. As minhas roupas, Jesus, foram queimadas. A minha família, Jesus, foi afastada de mim. A minha boca, Jesus, foi afetada. Os meus lábios estavam se dissolvendo. As minhas orelhas estavam se desintegrando. Meu nariz corroído na face. Toco nas mãos, onde no passado eu tivera dedos. Jesus, eu estava morrendo, mas eu voltei para te agradecer. Sabe o que Shakespeare disse? O grande dramaturgo inglês: mais cortante que os dentes de uma serpente é um filho ingrato. Eu não pedi a senhora para nascer. Estou louco de vontade de sair de casa. Assim que eu tiver condições, eu vou embora desta casa. Não me deu porque não quis. Eu queria ter nascido num outro lugar. Eu vou sumir desse lugar. Eu levo a vida que eu quero. Eu faço o que eu quero. Mãe, pare de ligar toda hora para o meu celular. Pai, pare de me controlar. Eu namoro quem eu quero. Eu me visto como eu quero. Eu gosto de andar como eu quero. Um filho ingrato é mais doloroso do que o dente cortante de uma serpente. Irmãos, a ingratidão é uma grande fraqueza. Porque todas as pessoas ingratas são fracas de personalidade. São fracas de convicção, são fracas espiritualmente. Quem sabe, tomara que não tenha ninguém aqui. Pode ser que a ingratidão já achou lugar no seu coração. Agora, a gratidão, irmãos, é a mais bela flor que faz brotar na alma de um homem. A gratidão é a qualidade na qual se origina todas as demais virtudes. Jesus disse: esta pessoa voltou para agradecer. Quer saber hoje o tamanho do seu coração? Quer aprender se você tem um bom coração? Então pegue a fita métrica da gratidão. Se lembre agora das pessoas que um dia te ajudaram. Veja se você consegue se lembrar delas nas tuas orações.
Se elas estão incluídas quando você ora, as pessoas que um dia te estenderam a mão, alguém que de alguma forma um dia te ajudou, cada um fez você andar 1 centímetro para você ser o que você é de bom hoje. A fita métrica do cristão, em vez da palavra centímetro, a letra está registrado a palavra gratidão. Veja, 1 centímetro de gratidão, 1,5 metro de gratidão, 2 metros de gratidão. Esse homem prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecido. E ele era samaritano. E Jesus perguntou: não eram 10 os curados? Onde estão os 9? Na minha igreja, o pastor José Castro e a mulher dele, a irmã Glória. E o pastor, o irmão José, que é o meu obreiro, falou: pastor, estou com um sério problema, porque o meu filho, o Adriano, ele está doente. Meu filho está com câncer. Digo: meu Deus, José, traga o menino aqui para nós orar por ele. Ai, pastor, ele não vem. Mas vamos levantar um clamor aqui, me ajude. Levantamos um clamor. Milagrosamente o Adriano foi curado. Ele contou na igreja com choro. Eu falei: meu Deus do céu, traga ele aqui, irmão. Eu quero conhecer, quero apertar a mão dele para ele contar. Se ele não ficar em pé, então eu falo, ele fica em pé. Ele não vem, pastor. Ele não gosta de igreja. Digo: mas meu Deus do céu, está curado, pastor, mas não vem. Aí passou mais 1 ano e meio, mais ou menos, veio o irmão José e a Glorinha, pastor do céu, digo, da terra. Ai, pastor, me ajude. O que aconteceu? O Adriano. O que aconteceu com o Adriano? Pastor, está com câncer nos testículos. Falei: meu Deus do céu, José, de novo, agora em outro lugar. Pois é, pastor, me ajude a orar por ele. Mas traga ele aqui, mas ele não vem. Digo: mas meu Deus do céu, José, mas não vem, pastor. Pai é pai, né? Mãe é mãe, né? Vamos orar. Oramos. Passou 1 mês e meio, lá veio José com a Glorinha, com o sorriso aqui. Pastor Luiz Antônio, Jesus curou o Adriano, que maravilha, não tem mais câncer no testículo, está completamente bom. Eu até me emocionei, falei: nossa, irmão, traga ele aqui domingo. Ai, mas ele não vem, pastor. Digo: mas meu Deus do céu, mas não vem, pastor. Digo: ô meu pai do céu. Passou uns 6 meses, lá veio José com a Glorinha. Pastor, estou até com vergonha. Falei: não tenha, seja sem vergonha, pode falar. Ai, pastor Adriano. Digo: o que aconteceu com o Adriano? Pensei até que é metástase, né? O que aconteceu? Não, pastor, ele fez um espermograma e Adriano não pode mais ser pai. Não pode mais gerar filho. Está impossibilitado. Ora para Jesus curar o Adriano. Eu falei: irmão, pelo amor de Jesus, traga o Adriano que eu vou ungir ele com óleo. Mas ele não vem, pastor. Só pode orar? Posso. Meu Deus, cura aquela praga. Por causa dos pais. Não é que Jesus curou, irmão. Passou uns tempos, a mulher dele engravida. Digo: mas que Deus maravilhoso que é esse. Aleluia! Glória a Deus. Mas olha a ingratidão. Não houve porventura quem voltasse para agradecer, para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Jesus disse: levanta-te e você vai para o céu, porque você é um cidadão do céu e você vai morar no céu, porque o céu é um lugar para pessoas agradecidas. Aleluia! Como que eu posso deixar de agradecer ao pastor João Pereira em Curitiba? Um velhinho. Irmãos, que quantas vezes falava para mim de João 3,16, e eu cheio de problema, dificuldade, falei: pastor, eu vou voltar para a cachaça, vou largar Jesus. Não faça isso, Luiz Antônio, vem cá. E orava por mim, agora está no céu com Jesus. Como é que eu posso me esquecer do negrão? Pode falar assim hoje? Ou é afrodescendente? Como é que eu posso me esquecer do negrão? Um amigo meu em Curitiba, o miserável, não é crente ainda, mas como é que eu posso esquecer dele? Irmão, sofreu um acidente de carro, morreram 3, e eu escapei, e graças a... porque se eu tivesse morrido, eu estava cozinhando essas horas. Deus teve misericórdia de mim, escapei, e eu fui para o hospital, e ele chegou a roubar um pacote de cigarro, né, porque eu fumava, para levar para mim no hospital. E depois, tinha muitas dores, meu Deus do céu, sabe uma pessoa que teve cãibra na cabeça? Foi ele. Ele tirou um cara que foi operado, irmão, da cama, colocou numa maca, pôs no corredor, deitou no lugar. Você vai preso. Colocou no lugar, deitou, pegou a roupa do rapaz, deitou, passou a noite, como se fosse doente, para cuidar de mim. Glória a Deus mesmo.
Como é que eu posso esquecer de uma pessoa dessa, irmãos? Como é que eu posso me esquecer do meu pai, da minha mãe, que me vacinaram, que cuidaram de mim? Como é que eu posso deixar de esquecer a vocês, que têm ajudado o pastor William a essa igreja, que estão construindo uma grande igreja para a glória do Senhor Jesus? Eu não posso ser ingrato. Eu nem conheço vocês, mas vocês estão incluídos na minha oração por gratidão, porque vocês estão ajudando ao homem de Deus, levantando um grande templo. Como é que eu posso deixar de agradecer as pessoas da minha igreja, que me amparam, que me ajudam? Como é que eu posso deixar de agradecer ao pastor Adriano, que me fez o convite, que tornou-se meu amigo? E vou contar para vocês uma coisa aqui que eu não sei nem explicar como, mas são 3 coisas na vida que eu não entendo. Se alguém puder me explicar depois do culto, me oriente, que eu peço tua ajuda, porque eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Primeiro, por que mulher gosta de flor? A minha gosta, lá em casa tem tanta flor, que tem até mico de leão dourado já andando por lá. Eu não consigo entender. Por que bêbado gosta de cantar? Miserável enche a cara e sai pelas ruas cantando. Mas o mais difícil, não consigo entender. Como é que eu gosto tanto do pastor Adriano? Aleluia. Eu não consigo entender. Irmãos, a gratidão é uma coisa maravilhosa. Então, como deixar de agradecer a Jesus Cristo, irmãos? Que sofreu 468 cortes. A surrague era o chicote com 12 pontas, 6 com pedrinhas de chumbo, para que houvesse infecção generalizada, e 6 com osso retorcido, para que cortasse a pele e entrasse na carne. Jesus sofreu 39 açoites, nas costas, nos braços, nas pernas, nas coxas, completamente martirizado. A pele ficou dependurada, o osso poderia se enxergar. Quando alguém disse, ele é rei, e tem que ser coroado, usaram um tipo de espinho que só tem ao sudeste da Palestina, mais ou menos de 12 centímetros. É tão venenoso que se alguém furar a ponta do dedo e sangrar, o dedo dobra, ele incha imediatamente. Quando cravaram aquela coroa de espinhos, a cabeça de Jesus dobrou. Houve traumatismo craniano. Meu filho falou, papai, tem certos casos de traumatismo que a dor é tão intensa que chega a causar alucinação. Jesus foi crucificado. Não era como hoje nós pensamos ou imaginamos, mas um condenado à morte em Israel. Ele era condenado à morte por crucificação e tirava uma medida exata do seu tamanho, para que a cruz fosse já preparada. Os pregos eram colocados na posição certa. Agora, quando levaram Jesus para ser condenado, e o povo gritou que era para ele ser crucificado, já tiraram, e a cruz não era dele, porque no lugar dele estava Barrabás. Foi o povo que opinou por Jesus. No entanto, Barrabás era mais alto, tinha os braços mais longos. Quando pregaram Jesus, a mão direita, o cravo entrou fácil, no furo preparado, mas a mão esquerda era mais curta. Então pegaram ele com o braço, foram esticando ele, cumpria-se o Salmo 22:16, estancaram meus ossos, nenhum osso se quebrou, mas desconjuntaram, forçaram para poder caber o buraco certo, o cravo que ia ser colocado. A mão tem carne, mas os pés, golpe desferido em cima do osso. A dor é terrível. Quando Jesus foi crucificado, estava deitado. Levantaram a cruz. O buraco estava pronto. Não foi colocado devagar, com delicadeza. Jogaram a cruz. E com aquele tranco que deu, ele foi automaticamente para frente. E começou a morrer por asfixia. E ele sabe que Deus não aceita carne asfixiada. Então ele deu um esforço sobrenatural, colocou todo o peso, mais ou menos um homem de 1,80 m, uns 85 quilos, ele força o corpo e os pés para jogar para trás, para poder respirar. Os pés quase que arrebentam de tanta dor. Ele estava agonizando. Meu Deus,
São 217 tipos de câncer, aproximadamente. Todos os cânceres explodem no corpo de Jesus Cristo ao mesmo tempo. Na cruz, ele ficou completamente aidético em fase terminal. Na cruz, ele ficou tuberculoso. O ebola se manifesta, a lepra se manifesta na ponta do dedo. Todas as doenças que existem, as que vão surgir no futuro, estavam sobre ele. Por isso Isaías disse verdadeiramente, ele levou sobre si. E eu acho tão maravilhoso esse texto, porque o certo era falar, e ele levará. Porque ele falou 700 anos antes de Jesus nascer. Mas ele joga o verbo para o passado e disse, ele não nasceu ainda, mas ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Aleluia! Pode aplaudir mesmo. É Jesus, irmãos. Ele está morrendo. Ele está agonizando. Quando Moisés decretou a praga das trevas no Egito, 3 dias de praga no Egito, 3 dias de escuridão completa, porque Deus estava desmoralizando o Deus Ra, o Deus Sol. Cada uma das pragas que Deus mandou para o Egito através de Moisés, era para desmoralizar um certo Deus egípcio naquela área. Agora, quando Jesus deu meio-dia, Deus mandou trevas sobre toda a terra. Do meio-dia às 3 da tarde ninguém se enxergava. Por que Deus fez isso? Porque Ele não permitiu que o homem contemplasse a forma degradante, desesperadora que Jesus ficou. Se alguém pudesse olhar para a cruz, não era um homem pregado. Era uma coisa sem definição, causada pelas dores, pelas doenças, pelos inchaços. Era uma mistura de catarro, de sangue e de pus. Jesus estava agonizando, e quando houve trevas sobre toda a terra, o poeta lá em Atenas, na Grécia, escreveu, e ficou registrado, ou é a natureza que entra em caos, ou é o Senhor da natureza que padece. Era o Senhor da natureza que padecia, era o Senhor da natureza que agonizava. Jesus está morrendo, e um pouco antes dele morrer, o homem que é chamado de bom ladrão. Existe bom ladrão? Existe? Alguém aqui já foi assaltado? Já foi assaltado? Chegou e falou assim, a senhora, por favor, não me leve a mal, me desculpe, passa o que tem, mas é a minha profissão, me perdão. Foi assim? Já pensou? É verdade. Chega assim, perdeu. Já chega assim. Já pensou? Alguém chegar e falar assim, eu te assalto, não reage, passe tudo em nome de Jesus. Existe isso? Só se for um ladrão desviado. Mas esse homem na cruz, irmãos, esse ladrão, ele teve uma atitude extraordinária. Esse homem pregou a mensagem mais completa da Bíblia. O que eu prego há 39 anos. O que o pastor William prega desde 1927. Irmãos, o que nós pregamos na vida toda, o que Jesus levou 3 anos e meio pregando. Aquele homem, Dimas, pregou em poucos minutos a mensagem mais completa da Bíblia. Lucas dá detalhes. Olhando para o lado, Jesus está no meio. Ele olhou para o lado da esquerda, onde estava Gestas, seu amigo de infortúnio, e disse, nem ao menos temes a Deus? Não é o que nós pregamos? Temor a Deus, respeito a Deus, obediência a Deus. Segunda palavra, ele reconheceu que todo homem é pecador. Não existe um justo sequer. Ele disse para o seu amigo, nós com justiça merecemos, nossos atos nos condenam. Porque todo homem realmente é pecador. E a Bíblia diz em Isaías que todos os nossos atos de bondade, de ajuda ao próximo, de boas obras, de caridade, Deus considera como trapo de imundícia. É sério isso. E terceiro, reconheceu a santidade de Jesus Cristo. Ele disse, mas este homem que está no nosso meio, nenhum mal fez. Aleluia. Porque ele é santo. Porque ele é puro,
porque Ele é perfeito. E ele faz uma declaração para Jesus que eu acho maravilhosa. Onde está a tua esposa? Ou ela te largou já? Está ali? Fica em pé, irmã. Posso perguntar? Vocês casaram no civil na igreja ou só no civil, só na igreja? A senhora lembra o dia do seu casamento? Porque ele esqueceu já. Quem casou vocês foi o pastor, padre ou pai de santo? Foi pastor? Foi o pastor William. Aleluia. Então vai durar por pouco tempo, só até o arrebatamento. Também. Irmã, aquele dia, eu vou revelar, posso revelar? Foi um sábado. Ha! Maravilha! Vou continuar revelando. Naquele sábado a senhora tomou banho. Ah! Que bênção! Naquele sábado a senhora ajeitou os cabelos e passou perfume. Eu sou bom para revelar, pastor. Aí, a senhora vai entrar na igreja. O Adriano estava nervoso, falou, aí essa senhora faz até promessa, meu Deus, não deixa ela desistir, se ela vier eu te prometo isso e mais aquilo. E o pastor falou, calma, ela vem, Adriano, está demorando, o pastor já faz 10 minutos, mas ela vem, mas pastor, está demorando. De repente aparece a Adriana, vestida de branco, véu, grinalda, ele quase infarta. E aí a igreja coloca-se em pé, ela entra e o pastor William disse, como é o nome dela? Carla. Não disse, Adriano, você recebo. Calma! Você recebe a jovem Carla como sua legítima lavadeira, cozinheira e passadeira. Foi assim, Carla? Você ia ficar brava se ele falasse assim, né? Adriano, você recebe a jovem Carla como tua legítima esposa. Foi assim, irmã? Mas você não lava a roupa dele? Não cozinha para ele? Não passa também a roupa dele? Por que é que a senhora cozinha, lava e passa? Porque a senhora é esposa. Jesus não é Salvador. Pode sentar. Nós pregamos, mas Jesus não é Salvador. E aquele ladrão reconheceu o maior atributo dele, chamando-o de Senhor. Irmãos, Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, serás salvo. Ele é Senhor. E porque Ele é Senhor, tornou-se salvador da alma, da doença, do problema, da angústia, da dificuldade, mas Ele é Senhor. E aquele homem disse, Senhor, lembra-te de mim. Quinto, reconheceu que Jesus era rei e tinha um reino. Quando entrares no teu reino, eu tento imaginar a emoção de Jesus, irmãos. Ele estava no meio, o homem pregando a mensagem completa. Jesus, quem sabe, olhou para a direita, viu Dimas e disse para ele, hoje, aleluia, hoje tu estarás comigo no paraíso. Por que ele disse hoje? Porque o dia do judeu termina às 6 da tarde. Não é como nós que é meia-noite. Então, antes das 6 da tarde de hoje, você vai estar comigo na minha glória. E o primeiro homem que inaugurou a dispensação da graça foi justamente um estuprador, um bandido. Marcole, beira-mar, eram brinquedos de criança perto desse homem. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Meu Deus, quando Dimas morreu, anjos de branco vieram buscá-lo. E no céu, alguém de braço aberto disse, vinde, bendito do meu Pai. Quando Gestas morreu, sombras negras, escuras, sai das trevas, de baixo, demônios vieram buscá-lo, porque ele teve a mesma oportunidade, mas rejeitou a salvação em Jesus Cristo. Como é que eu posso ser grato a esse Jesus? Como é que eu posso deixar de agradecer quando ele estava morrendo na cruz, irmãos? Um pouco antes dele morrer, sabem por que foi que Jesus morreu antes dos 2 ladrões? Porque ele é tão poderoso e tão misericordioso, que se os ladrões morressem antes dele, na cruz mesmo, ele os ressuscitaria, porque todos os mortos que ele encontrou, ele deu vida, e ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, aleluia, por isso ele morreu antes. E quando ele gritou, Pai, Tetelestai, está consumado, e fechou os olhos, houve aquele grande tremor de terra, e Jesus inclinou a cabeça e morreu. 3 dias depois, a morte não pôde segurá-lo, a sepultura não pôde prendê-lo,
Lá em Moscou tem o mausoléu do Kremlin, onde está enterrado o grande Lenin, fundador do comunismo. Meu Deus, em Roma está todos os papas enterrados. Lá na Arábia Saudita, em Meca, está sepultado Maomé. Mas em Jerusalém o túmulo está vazio, porque naquele domingo pela manhã, o Espírito Santo entrou e disse: Jesus, levanta que teu Pai te chama, aleluia, e Ele está vivo, 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 para todo o sempre. Coloque-se em pé. Tu tens gratidão? Tu és grato a Deus? Virem-se todos de frente para a porta. Fiquem de costas para mim, todos. De costas para mim, todos. Muito bem. Tu hoje tem a grande oportunidade, assim como aqueles 9, que deram as costas para Jesus, depois de receberem o milagre. Eu não sei qual foi o milagre que você já recebeu na tua vida. Qual foi a cura, a libertação, a solução de um problema, a porta de um emprego, eu não sei. Mas mesmo que você não tenha nunca recebido nada, o que é impossível, mas mesmo que isso tenha acontecido, você ainda tem a salvação. Então agora eu pergunto, você é grato a Deus pela vida do pastor William? Você é grato a Deus pela família desse homem que tem dedicado o seu tempo, seu talento, sua saúde, para construir uma igreja, para pastorear vocês? Para levar vocês para o céu? Vocês são gratos ao pastor de vocês? Vocês são gratos a Jesus Cristo, o teu Senhor e o teu Salvador? Tu hoje pode virar as costas para o pastor William. E é impossível você falar que é grato a Deus que você não vê, se você primeiro não for grato ao teu pastor a quem você vê. Se você quer ser grato a Deus a quem não vê, seja primeiro grato ao teu pastor a quem você vê. Tu tens agora 10 segundos para decidir. Se você quer ser grato a Deus pela vida do teu pastor e falar: pastor William, conte comigo, com o meu trabalho, com o meu talento, aquilo que puder fazer pela igreja, pelo Senhor, com a minha oferta, com o meu dízimo, eu quero ajudar o Senhor nessa empreitada. Se você é grato ao teu pastor e é grato a Jesus Cristo, vire-se para cá. Caso contrário, pode ficar de costas. Muito bem. Vem cá, pastor. Aqui está o seu pastor. A partir de hoje, irmãos, se você dedicar 1 minuto, o que é 1 minuto por dia? 1 minuto por dia, orando por ele, abençoando ele, a pastora Vasti, toda a família. Deus, pela minha boca, está falando para vocês agora: eu abençoarei os que te abençoarem. Está em você. Estendam suas mãos para frente.